Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. E hoje vamos falar sobre um assunto que talvez seja de grande interesse acredito que para todos os praticantes de Karatê-Do, que é como se portar indo treinar Karatê-Do no Japão. Acredito que, primeiramente, o que se deve ter em mente é que há muitas diferenças culturais. Então, é primordial fazer um grande estudo antes sobre essas diferenças culturais e, principalmente, o que é desrespeitoso, o que para o povo japonês possa ser desrespeitoso. Tá? Às vezes, coisas muito simples, mas que o desconhecimento pode levar você a ter uma imagem ruim, vamos dizer assim, indo para o Japão. Obviamente que ninguém vai te tratar mal, ninguém vai te dizer alguma coisa a respeito disso, mas uma coisa que me deixa, e isso eu comento com muita gente, que é o que me deixa entristecido, é o fato de termos no Japão, principalmente o público brasileiro, que vai treinar no Japão, ou mesmo que esteja lá a passeio, e a gente ouvir de um japonês, e isso eu já presenciei várias vezes, no caso o sensei ou algum japonês vendo o brasileiro fazer alguma coisa que não é correta, e ele dizer assim, mas tudo bem, ele é brasileiro, ele não sabe. Então, assim, isso para mim, isso é muito ruim, principalmente que nós somos da arte marcial, e uma arte marcial que preza pela cultura japonesa, não podemos demonstrar que, na verdade, nós deveríamos ter o conhecimento. Então, eu acho, isso é o meu ponto de vista, eu acho isso ruim. Então, se a pessoa está indo para o Japão para treinamento, eu acho que ela tem que ter um mínimo, ter o básico a respeito dessas diferenças culturais, do que é costume, do que é bem visto, e obviamente, ter o espírito de Shoshinsha, tem que ter o espírito sempre de iniciante, que você está sempre disposto a aprender alguma coisa. E isso serve para tudo no Japão. Então, você chegando lá, você precisa ter em mente que algumas coisas você já deve saber e muitas outras você está disposto a aprender. E para a gente aprender, nada mais específico do que você perguntar. Então, você perguntar se pode fazer dessa forma, se tem uma forma correta para se fazer as coisas. Eu acho que sempre a pessoa que estiver ali e ouvir você fazer essa pergunta, ela vai estar inteiramente à disposição de ensinar o formato correto. Então, existem algumas coisas que é preciso saber. Por exemplo, no Japão, o costume geral é tirar o sapato. Então, isso para qualquer lugar, se você vai na casa de alguma pessoa, você vai ter que tirar o sapato. Isso, no Japão, a parte de arquitetura de todos os lugares, inclusive de casas, apartamentos, dojo, todos eles já são desenhados, já são feitos exatamente com o local específico onde você tira o sapato, você coloca o sapato num determinado lugar, na sapateira, e ali já tem um chinelo próprio, que é a suripa no Japão, para você adentrar no local calçado, ou se for, no caso, no dojo, você entrar descalço, mas tem um lugar próprio para você colocar o seu calçado. Isso não só pelo costume somente de higiene, principalmente pela higiene, sim, mas principalmente no pensamento em não desrespeitar o local. Então, o fato de você estar tirando o sapato para higienizar, também você está poupando o trabalho da pessoa que está ali de limpar. Então, você tem que ter isso muito em mente. Então, de nada adianta, se você está indo para o dojo e fala assim, puxa, mas, colocando aqui uma diferença cultural para vocês entenderem a diferença de pensamento. Mas se eu chegando lá, puxa, eu vou ter que ter todo um trabalho de tirar o sapato, de desamarrar. Então eu vou de chinelo. Tá? Nada
Não há problema nenhum de você ir de chinelo, desde que seu pé não se suje no caminho, no percurso, porque senão não adianta nada. Você vai chegar lá, tá, você está de chinelo, tirou o chinelo, mas aí você vai entrar com o pé sujo. Então, é preciso entender, né, o porquê de você ter que tirar o sapato. Se a ideia era não sujar o ambiente e você entrar com o pé sujo, não ajuda em absolutamente nada, e isso passa a ser um desrespeito. Por quê? Porque você não teve o pensamento de poupar o local. Né? Então, você não pensou no próximo, você pensou só em si mesmo. Então, isso que é uma coisa, né, muito pequena, muito simples de se entender, mas que é algo que pode, né, manchar ali a sua imagem. Né? Por exemplo, o dojo aqui tem o EVA, né, o tatame branco. E isso é em função de, no Japão, usarem sempre, né, é comum, né, usar o tatame branco. Então imagina você indo treinar no local lá no Japão, onde o tatame é todo branco. E aí você pensa em ir de chinelo, né, né, então você pegou o transporte, pegou o trem, aí você chega lá e vai, e por acaso o seu pé deixa aquela marca preta ali no tatame. Então, e isso, né, é uma coisa que não pode acontecer, né? Não deveria nem ter a possibilidade de acontecer. Então isso é importante de se levar em conta, né? Porque é uma coisa muito simples que né, pensar nessa situação pode evitar exatamente esse tipo de constrangimento. Né? Isso, você andar de transporte público, você tem que respeitar as regras do local. É um local, dentro do transporte público, é um lugar que você não faz, né, barulho, você não conversa em voz alta, né, você tem que respeitar exatamente as outras pessoas. Né? E isso vale também para quando você vai treinar. Então você entrou no dojo, né? Lembre-se que no Japão se tem todo o padrão de Reiki Saho, né? O Reiki Saho é uma coisa muito utilizada exatamente porque faz parte, né, do procedimento padrão. Então, fazer o Rei de forma correta, sempre lembrar que você não pode fazer os cumprimentos, as etiquetas, de forma informal, né? de forma com que pareça desleixado. Né? Então você precisa fazer o rei de forma correta, você precisa ter aquele tempo específico para fazer, né, a reverência num tempo correto. Deve-se lembrar sempre que na hora de falar você não deve falar com mais alto. Se você tem que conversar, você tem que fazer isso em voz baixa. Você tem que lembrar que existe uma hierarquia. Você tem que sempre perguntar as coisas dentro do espaço onde para se perguntar. Você não deve interromper o mais graduado, isso independente de ser o sensei ou não. Se ele está explicando alguma coisa, mesmo que você esteja com aquela dúvida naquele instante, você tem que esperar o momento certo para fazer a sua pergunta. A relação de você querer tirar uma foto, você precisa ter o momento correto, né? Hoje é comum, todo mundo anda com o celular, então lembre-se que na hora do treino, o celular tem que ficar guardado com o som desligado, e aí depois de tudo do treino, você pode perguntar para alguém, né, geralmente para um mais velho ali, se pode tirar foto com o sensei, e isso tudo, ninguém vai se negar, mas há um procedimento. Então, isso é necessário, né? A gente não pode, porque aqui é muito comum, né? E isso não tem problema nenhum, mas isso faz parte da nossa cultura. Quando você vai para o Japão, você tem que se habituar à cultura local. Então, isso é muito importante. Dentro do procedimento do dojo, tudo funciona à base da hierarquia. Então, para tudo existe o cumprimento na hora correta, o treinamento segue um padrão de hierarquia
de um mais graduado estar passando o treinamento a respeito de técnica, e nós, quando estamos lá, nós temos sempre que pensar que nós estamos ali para aprender. Então, todo e qualquer movimento, todo qualquer exercício, ele necessita da nossa máxima atenção, né? E não pensarmos que, isso eu já faço, isso eu já sei, né? E por conta, às vezes, né, inconscientemente ter esse pensamento, você pode ter uma postura de que não está tão atento ao que está sendo explicado ou não está. E isso, dentro do padrão do dojo japonês, soa como desrespeito, né? Então, se há alguém explicando determinada coisa, você não pode estar, por exemplo, falando alguma coisa com a pessoa que está ao seu lado, né? Mesmo que seja algo referente àquilo que está sendo explicado, né? Porque isso dá a entender que você não está atento àquilo que está sendo explicado, porque você tem alguma coisa mais importante para falar ali com a pessoa que está do seu lado. Então, tem que lembrar sempre desses procedimentos pequenos, muito pequenos, né? Porque é algo que no dojo é muito valorizado. Outra coisa também é katazukeiro, né? Que nós não temos o costume, né? Na nossa cultura não é comum você estar predisposto a você limpar o local onde você usou, né? Isso não é meio que um padrão, né? E no Japão, katazukeiro é uma coisa que é ensinado e é cobrado isso de todos. Então, se você entrou no dojo e treinou, você tem a obrigação de manter o dojo da mesma forma como você entrou. Então, isso se estende a todas as dependências do dojo. Então, se você entrar no dojo, no banheiro, por exemplo, do dojo, você tem que, a obrigação quando sair do banheiro, o banheiro precisa estar exatamente nas mesmas condições da qual você entrou. Então, tem que lembrar, se tiver papel, você tem a obrigação de, né, usar o papel ali para limpar a mão, alguma coisa assim, e isso ser jogado no devido lugar. Mas aí eu limpei e aí um pedaço do papel se rasgou e caiu no chão. Você tem a obrigação de ir lá, pegar esse pedacinho de papel e colocar. Eu fui colocar no cesto lá e errei e caiu no chão. Você tem a obrigação de pegar esse papel e colocar ali. Dá trabalho, mas é necessário, uma coisa pequena. Por quê? Porque ninguém ali dentro tem a obrigação de consertar o que você fez de errado. Então, se você tentou jogar o papel, não caiu dentro do cesto, caiu no chão, o erro é seu. Então, não é comum outra pessoa ter que fazer isso por você. Então, você precisa lembrar disso. Então, o procedimento dentro de um dojo, ele precisa ter este máximo de atenção, né? Tá? Então, são coisas que, para nós aqui, parecem coisas muito pequenas, simples, e às vezes até causa até uma desatenção, né? As pessoas não se preocupam tanto. Mas, para ir para o Japão, dentro desse contexto, é necessário, de novo, né? Ninguém vai chamar a atenção, por exemplo, se você jogou o papel lá, errou, ou rasgou um pedaço de papel no banheiro lá e ficou um pedacinho no chão. Obviamente que depois ninguém vai entrar lá e chamar a sua atenção, mandar você voltar para catar. Obviamente que não. Mas provavelmente será comentado, né, que, né, por você ser estrangeiro, você não sabe a cultura e por conta disso ocasionou. Isso, no meu entendimento, é ruim, né? A mesma coisa de você entrar com o pé sujo, né, num dojo. Eu acho que isso para muita gente isso, mas não tem problema, porque no Brasil acontece, isso é uma coisa que acontece. No meu entendimento, isso no Japão, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Então, é importante entender a cultura, né? Entender como funciona, né? Até porque para a gente poder, de repente, implantar isso também, trazer essa parte da cultura que é exatamente o que ensina, né, a arte marcial, exatamente para que a gente possa adotar alguns costumes que trazem benefício,
né? Então, isso é importante o estudo a respeito da cultura, é importante o estudo a respeito dos costumes, idioma, né? Também é importante porque muito do que se entende através do idioma faz sentido, né, para a ação, né? Então, muitas vezes você entendendo a fundo, né, o que aquele conceito quer dizer, torna, né, a ação mais fácil. Eu queria saber de você, né, se você conhecia, claro que este é uma pequena, né, são pequenos detalhes, né, se a gente for colocar as diferenças, são muitas, né, são várias. Se você quiser também, deixe no comentário aí que a gente pode, né, falar sobre outras diferenças, né, outros costumes, de como se portar, né, em dojo ou fora do dojo no Japão. Tá? Queria também pedir para vocês cumprirem os protocolos aqui do YouTube, curtam, né, comentem, né, se gostaram, mande o link para o seu amigo. Gostaria também de agradecer, né, a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal ainda é pequeno, mas está, né, aos poucos ele está crescendo, e aqui todos são bem-vindos para fazer os seus comentários. Quiser deixar outra sugestão também sobre outro assunto, também será muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.